Olá, amigos! Estamos juntos mais uma vez para a realização do programa O Espiritismo Responde. As leis humanas têm por finalidade preservar o bem comum. Elas mudam de acordo com a necessidade do ser humano. As leis naturais são leis divinas, portanto, são leis perfeitas, porque tudo emana de Deus. Deus é seu autor. Elas são perfeitas, jamais se modificam. É sobre essa lei, a lei divina ou natural, que vamos conversar hoje com Dejair Batista de Paula Júnior, que é presidente da Associação Espírita de Maringá. Amém. Após a nossa entrevista, nós vamos ver o Momento Espírita. Olá, Dejair, é uma alegria muito grande estar com você no programa. Como que o Espiritismo define a lei divina, a lei natural? Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores respondem a Kardec que a lei natural ou divina é aquela que é eterna, que é imutável, como a senhora já disse, e que todos nós que somos as criaturas, criadas por Deus, temos o dever de cumpri-las. E quando delas nos afastamos, somos infelizes. E quando delas nos aproximamos, somos felizes. E interessante que no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec trata fundamentalmente as leis divinas, podem ser divididas em leis materiais e leis morais. E ele trata na terceira parte do Livro dos Espíritos das leis morais e divide a lei divina em 10 partes muito interessantes, as quais nós convidamos os ouvintes a poderem ler e estudar, porque vale muito a pena. Quais são os atributos de Deus, os atributos do Criador da lei divina na visão espírita? Na visão espírita, Deus é eterno, Ele é imutável, por ser imutável Ele é imaterial, Ele é único, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e por consequência de todos esses atributos Ele é soberanamente justo e bom, amando a cada um de nós, as suas criaturas, infinitamente, e nos ama em igualdade. Não só nós, seres humanos, aqui encarnados na Terra, quanto os desencarnados, e todos aqueles que habitam todos os globos desse universo infinito, o qual nós ainda desconhecemos. Em O Livro dos Espíritos também há uma questão relacionada a esse tema de uma profundidade imensa, onde Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Você poderia comentar a resposta dos Espíritos, Dejair? Sim, é uma resposta simples que está na consciência. Mas é muito interessante a gente refletir, porque a consciência é o que discerne o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é incerto, o que é correto, o que é incorreto. Então a consciência, ela nos auxilia muito no nosso dia a dia e a lei divina está escrita na nossa consciência. Certo. E por que os homens não agem de acordo com a lei divina, considerando que essa lei está na sua consciência? Os espíritos superiores respondem a Kardec que nós, homens, as esquecemos e as desprezamos. E depois vão explicando que todos nós necessitamos progredir intelectualmente e por meio desse intelecto nós também progredimos moralmente. E assim nós vamos conseguindo entender melhor a lei divina que está escrita na nossa consciência. Por isso que muitos de nós, que ainda a sua consciência não foi despertada, o qual ainda não tem tantas responsabilidades, cometemos muitos erros.
e muitas vezes por ignorância, né? E aí entra a questão das responsabilidades que Jesus já deixou claro para nós, que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Uhum. E, Dejair, essa lei divina que está na nossa consciência, mas nós não lembramos, para que ela serve? Ela serve, ela nos auxilia primeiro para nos proteger de nós mesmos. Sim, porque nós não lembramos, né? Sim. E segundo, para nos auxiliar na reparação dos nossos erros cometidos. E muitas vezes, até nessa reparação, nós precisamos espiar, expungir esses fluidos negativos que em muitas reencarnações cometemos muitos erros. E assim, para nós irmos conquistando essa paz de consciência. Então, é muito importante, ao longo do tempo, esse estudo, essa moralização, para que a gente entenda o que nós fizemos de certo, de errado, de correto, de incorreto, para que a gente possa ir trabalhando, né, todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que por consequência, né, as nossas expressões, sejam elas orais ou em termos de atitudes práticas, atos no nosso dia a dia. Então, por meio da lei divina, nós vamos aprendendo a reparar todos os nossos erros e ascendendo, né, nos aproximando de Deus. Você se referiu ao esquecimento do homem, né, dessas leis que estão registradas na sua consciência. Mas ele precisa despertar para isso, né? Uhum. E como que ele vai despertando para o conhecimento dessas leis? Pelas responsabilidades que ele vai conseguindo conquistar ao longo do tempo. E essa consciência vai despertando e ele começa então a fazer mudanças nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, para que todas as suas atitudes elas vão se aproximando da lei divina. E Deus tem um instrumento muito importante que se chama dor, né? Que quando nós nos distanciamos da lei divina, ele tem esse instrumento. E cada um de nós tem necessidade de dores em modulações e intensidades diferentes, para que nós possamos aprender e ele vai nos direcionando para o caminho correto, o caminho do bem. E o conhecimento tem um valor preponderante nesse despertar, como nós comentamos anteriormente, o conhecimento é que nos leva à moralização, a essas mudanças que todos nós necessitamos para sermos felizes. Certo, porque ele vai se acostumando, ele vai despertando o conhecimento do que é o certo e do que é o errado, né, Dejair? Sim. Mas aqui na Terra, alguém já cumpriu a lei divina na sua totalidade? Sim, sim. E nos emocionamos em nos lembrar, porque Jesus, um homem tão simples, quando encarnado aqui na Terra, né, que veio numa manjedoura, filho de um carpinteiro, de uma senhora dona de casa, num lugar simples no mundo à época, nasce então na Galileia o governador espiritual do nosso planeta, que é Jesus, que cumpriu a lei na sua totalidade como espírito puro. E ele veio então nos mostrar, nos dar o exemplo, ser um modelo, ser o nosso guia, para que nós não tenhamos mais dúvidas de como proceder, de como agir nas nossas vidas. Jesus, né? Nosso modelo e guia. Se Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, o cristianismo nos apresenta Jesus, né? Por que haveria de vir, então, o Espiritismo? Por duas razões. A primeira é que Jesus não podia dizer tudo. Há 2000 anos, os homens daquela época, em termos de intelecto, em termos de moralidade, não tinham condições de absorver o que hoje, por exemplo, o homem já tem condições. E principalmente em meados do século XIX, que nós já tínhamos tido o iluminismo, a ciência já estava avançando a todo vapor, o homem já tinha mudado as suas leis humanas, se aproximando um pouco mais da lei divina. Então era o momento certo de vir a doutrina espírita.
E ela é uma doutrina inspirada por Jesus, né? Que nós acreditamos ser o Espírito de verdade que nos trouxe, que foi o responsável para que os espíritos superiores trouxessem essa doutrina para nós. E o segundo ponto que é importante é que os 4 evangelhos que foram escritos, né, pelos evangelistas, por Marcos, por Lucas, por Mateus e por João, eles escreveram o que eles viram, o que eles presenciaram em relação a Jesus, mas de uma forma muito generalizada, não detalhista, o que permitiu que nós tivéssemos muitas interpretações. Então, só no Brasil, por exemplo, nós temos mais de 3.500 religiões que são baseadas no cristianismo e no mundo mais de 35.000 religiões. E a doutrina espírita, os espíritos superiores tiveram todo um critério de passar a Kardec, Kardec cumpriu de forma rigorosa, muito correta, de trazer de forma muito detalhada, muito explicada a doutrina espírita, a qual complementa a doutrina de Jesus, né? E ela é baseada na doutrina de Jesus e ela vai complementando para que não dê margem a muitas interpretações, como ocorreu na doutrina cristã. Então, hoje, que aquele que estuda, que se esforça para entender principalmente as obras básicas, que são as obras basilares da doutrina espírita, né? As obras que dão fundamentação à doutrina espírita, nós não temos como ter muitas interpretações. Está muito bem explicado e detalhado pelos espíritos e codificado, né? Organizado, colocado em ordem por Kardec de forma fenomenal. Dejair, como você colocou, nós tivemos já o surgimento do cristianismo, né, com Jesus. O espiritismo já veio nos trazer de uma maneira, vamos dizer, mais compreensível para o momento essas leis, mas nós ainda não compreendemos a natureza íntima de Deus, né? Por quê? Nós, no Livro dos Espíritos, os espíritos, essa pergunta é feita por Kardec aos espíritos superiores e eles respondem que nos falta a nós, espíritos aqui na Terra, ainda um senso, né, um sentido para que nós pudéssemos ver e compreender a Deus. E eles explicam que já os espíritos mais elevados, conforme eles vão então progredindo em termos de sentimento e em termos de sabedoria, eles vão conseguindo ver e compreender cada vez melhor a Deus. E a lei divina, ela atua sempre da mesma forma relativamente ao mesmo ato sobre os seres humanos? O grau de responsabilidade que cada um de nós tem, por exemplo, pelo mesmo ato, ele é diferente. Por quê? Porque a lei divina, ela é, como a senhora disse no começo, ela é tão perfeita e ela considera todos os detalhes. Por exemplo, qual é o grau de intenção daquele ato? Qual é o grau de conhecimento que nós temos em relação àquele ato, né? Que a nossa consciência já tem? Qual é o nível de despertamento? Qual é o nível de avaliação que nós temos em relação àquele ato, se ele está certo ou errado? Então, tudo isso é levado em consideração pela lei divina e que pode atenuar em alguns atos e em outros podem até mesmo fazer com que aquele ato se torne ainda mais grave. Então, a lei divina ela é perfeita, né? E Jesus disse isso para nós, que tudo será levado em conta, né? Não ficará um tio fora da lei. Então, é importante que nós nos lembremos sempre disso. Dejair, quando iniciamos a nossa conversa sobre esse assunto, você se referiu à divisão das leis divinas, né? Você poderia nos falar sobre essa divisão? Quais são as leis divinas? Kardec, ele dividiu a lei divina em 10 partes de uma forma didática e os espíritos superiores disseram que poderia ter sido feito de uma outra forma. Kardec, dentro do seu conhecimento, um homem muito culto, ele resolveu fazer nessas 10 partes. Quais são elas? Essas leis morais, né? A primeira que ele coloca, nós vamos falar em ordem, é a lei de adoração, né? Que nós precisamos entender
que o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, adorá-lo. A lei do trabalho, porque todos nós devemos colaborar com Deus, né? Fazendo o nosso trabalho dentro daquilo que foi programado para cada um de nós. Seja o trabalho para a doutrina espírita, é toda ocupação útil. Então, não é só o trabalho profissional. Então, quando estamos na nossa família, na sociedade, com todos, estamos de alguma forma, quando fazendo algo útil, trabalhando. A lei de reprodução, porque sem ela nós pereceríamos, né? Nós precisamos, como seres humanos, para que a gente continue reencarnando na Terra. A lei de conservação, que é muito importante para a nossa própria manutenção enquanto estivermos aqui no corpo encarnado. A lei de destruição, que é uma lei de renovação, nós precisamos nos transformar. Depois nós temos a lei de sociedade, pois todos nós somos interdependentes, precisamos um do outro. E por meio dessa lei de sociedade, nos auxiliando uns aos outros, nós temos a lei de progresso, né? Que ela nos incentiva a progredirmos sempre, né? E como nós já comentamos lá atrás, quando nós resolvemos ficar um pouco parado um tempo, Deus tem um instrumento chamado dor que nos auxilia, aquele aguilhão, para que a gente continue. A lei de igualdade, porque perante Deus, todos nós somos iguais, fomos criados, né, iguais, de forma simples e ignorante, né, por Deus, e Ele nos ama infinitamente em igualdade. Então, a lei de igualdade e, por consequência, a lei de liberdade, que nós comentamos aí agora há pouco, que cada um de nós vamos tendo essa liberdade de acordo com a nossa responsabilidade, nós vamos tendo liberdade, livre-arbítrio. E a última, que os espíritos superiores dizem que ela resume todas as outras, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, que Jesus nos mostrou assim de forma intensa em cada momento da sua vida, em cada uma das suas falas, né? A sua fala, o seu tempo, tudo era útil, tudo, nada se perdia. Ele era sempre justo, amoroso e caridoso em todos os aspectos no relacionamento com todas as pessoas. Dejair, nós agradecemos a sua participação. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo e vamos ver agora a mensagem do Momento Espírita. Muita paz a todos. Quem parte leva saudades de alguém que fica chorando de dor. Os versos da canção popular traduzem o que ainda hoje acontece no mundo. A morte prossegue a ser vista com horror e a vestir-se de negro. O que deveria ser um momento de reflexão e de prece, transforma-se em grandes lamentações. Há 2000 anos, um sublime mensageiro, nas terras da Galileia, cantou a imortalidade. Mais do que conviver com os espíritos, falar com eles, amá-los, o que atestam os escritos dos evangelistas, ele mesmo retornou após a morte. Ele dissera que se destruído fosse o templo de seu corpo, em 3 dias ele retornaria. E o fez. Esteve com os seus apóstolos, entrando no cenáculo totalmente fechado. Sou eu, não temais. Permitiu que o incrédulo Tomé lhe tocasse a chaga aberta no peito. Aos discípulos que seguem a Emaús, igualmente se identifica. Durante 40 dias esteve com eles intensamente em variados momentos, exortando-os à coragem, ao trabalho e ao dever. Amigo incondicional, assegurou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali se faria presente. E assim tem sido ao longo dos séculos que se dobraram no tempo. Ele, o Mestre, nos deu a lição imortalista, demonstrando que a morte não é o fim. Vou à frente preparar-vos o lugar, também prometeu. Cabe-nos então a reflexionar um tanto mais a respeito desse fenômeno que a todos alcança sem exceção alguma: a morte. A morte que chega devagar após enfermidades longas e dolorosas. A morte que vem de rompante levando os nossos amores. A morte que não faz diferença entre raça, idade, posição social. A todos ela abraça. Naturalmente,
que sempre se terá a dor da separação. A partida é a dor da antecipada saudade, a dor pela ausência de quem parte. No entanto, da mesma forma que nos despedimos no aeroporto, na rodoviária, nos lares, dos afetos que buscam outras terras em férias, não cabe desespero. Chora-se somente pela ausência, pela saudade, sem lamentar, porque guardamos a certeza de que logo mais voltaremos a nos encontrar. Da mesma forma que vamos ao encontro de quem está em férias depois de um período, também acontece com a morte. Um dia tornaremos a estar juntos. Quando partirmos, eles estarão nos aguardando na fronteira da espiritualidade. Na Terra, quando estamos distantes, vamos utilizando todas as formas de comunicação de que dispomos para arrefecer a saudade. Quando os amores partem para a pátria espiritual, utilizemos os fios mentais da recordação dos tempos felizes juntos e a oração para conversarmos com eles. E nos será, então, bastante comum sonharmos com os amores que se foram e continuam a nos amar. Serão momentos gratificantes de abraços, de reencontros. Momentos que irão envolvendo a nossa imensa saudade em suaves lembranças. Um dia tornaremos a estar juntos neste mundo ou no outro. Somos imortais, filhos da luz, herdeiros do universo. Confiemos, ninguém morre. Todos retornamos à casa do Pai, destino final dos que fomos criados pelo seu amor soberanamente justo e bom. Pensemos nisso e enxuguemos nossas lágrimas de revolta, de inconformação, deixando que escorram somente as da saudade, do amor, das lembranças de tantos momentos bem vividos. Transformemos nossos adeuses em até breve.